Ezequiel. Ele foi arrancado de sua terra, levado ao exílio como muitos outros, num tempo em que tudo parecia estar perdido. Não era rei nem guerreiro. Era um homem comum, mas carregava dentro de si uma voz. Uma voz que não era sua, mas de Deus. E em meio às ruínas de uma nação desfeita, sua voz se tornou a trombeta do céu entre os cativos. Seu nome era Ezequiel. Quando tudo desmorona, a primeira pergunta que ecoa na alma é: onde está Deus? Foi exatamente essa a angústia que envolvia o povo de Israel quando foi lançado na Babilônia, longe da sua terra, do seu templo, da sua cultura. Eles haviam sido dispersos, humilhados, arrancados do lugar que carregava as promessas do Senhor. As lágrimas não cessavam, e os cânticos de Sião haviam silenciado. Nesse cenário de dor, Deus levanta alguém no meio do exílio, não apenas para consolar, mas para confrontar, restaurar e reacender a esperança. Esse alguém era Ezequiel. Ezequiel não começou sua vida como profeta. Antes de tudo, era sacerdote, filho de Buzi, da linhagem de Zadok. Tinha sido preparado para o serviço do templo. Conhecia os rituais, os símbolos sagrados, a lei. Era um homem que havia se consagrado para servir onde a glória de Deus se manifestava. Mas os planos de Deus sempre transcendem os caminhos que traçamos. O templo foi destruído, a cidade santa caiu e o sacerdócio que Ezequiel sonhava exercer foi interrompido. Porém, a vocação de Deus jamais é anulada pelas tragédias da vida. Na Babilônia, longe dos altares de Jerusalém, Ezequiel se tornaria altar vivo da voz profética de Deus. Foi aos 30 anos de idade, quando os sacerdotes tradicionalmente iniciavam seu ministério, que o Senhor lhe apareceu com uma visão arrebatadora. Estando às margens do rio Quebar, a glória de Deus se manifestou em meio aos céus abertos, como um redemoinho de fogo, criaturas viventes e rodas dentro de rodas. Aquela cena, carregada de mistérios, marcava o início de um chamado inegociável. Deus estava mostrando que mesmo no exílio, mesmo longe de Jerusalém, sua presença não havia se retirado do meio do povo. A glória que antes estava no templo, agora se movia entre os exilados. Essa é uma das maiores verdades que Ezequiel carrega. Deus não está preso a templos físicos, nem limitado por geografias. Sua glória vai além das muralhas de Jerusalém. Ele é o Deus do exílio, o Deus que fala na dor, o Deus que levanta profetas, mesmo em terra estranha. Por isso, ainda que tudo ao redor diga que acabou, Deus sempre tem um recomeço reservado para os que o escutam. Ezequiel foi chamado não apenas para consolar, mas para confrontar. Sua missão era difícil: pregar ao povo que havia endurecido o coração. Homens e mulheres que, mesmo em cativeiro, não reconheciam a mão de Deus na disciplina. Ezequiel precisava romper a surdez espiritual dos seus compatriotas com palavras que queimavam como fogo. Suas mensagens não vinham apenas em discursos, mas em atos simbólicos, visões impressionantes e ações que mais pareciam um teatro profético. Tudo isso com o objetivo de despertar os olhos espirituais do povo e levá-los ao arrependimento. Ali, no meio do povo cativo, Ezequiel se tornou um sinal, um lembrete vivo de que Deus ainda falava, ainda via, ainda agia. Mesmo quando parecia que o céu estava calado, a palavra do Senhor era liberada pela boca de um homem que havia sido arrancado de Jerusalém, mas não da presença divina. Se você já passou por desertos onde tudo parecia fim, se já esteve em terras estranhas sem entender o propósito, saiba, Deus também fala no exílio. E assim como fez com Ezequiel, ele pode transformar sua dor em missão, sua perda em chamada e seu silêncio em proclamação. Se essa palavra já falou ao seu coração, se já te despertou de alguma forma, deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para mais pessoas. O chamado de Ezequiel foi moldado pela dor, pela renúncia e pela obediência incondicional. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, ele se tornou essa voz em meio à Babilônia. E diferente de muitos profetas que pregavam diante de multidões em tempos de avivamento, Ezequiel falava a um povo que havia endurecido o coração, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Seus ouvintes estavam mergulhados em confusão espiritual,
nostalgia religiosa e desespero nacional. Era difícil convencê-los de que aquele exílio não era o fim, mas o processo da disciplina divina. Deus o chamava de Filho do Homem, e esse título não era pequeno. Ele lembrava constantemente sua humanidade, sua limitação, sua dependência. Era como se o próprio Senhor dissesse: "Você não é mais do que os outros, mas foi escolhido para carregar a minha voz." Esse lembrete diário era necessário, porque a missão de Ezequiel era árdua e muitas vezes solitária. Em seus primeiros anos de ministério profético, entre os anos de 592 e 587 a.C., Ezequiel recebeu visões e instruções detalhadas. Deus lhe falava por meio de símbolos, imagens e ações visuais. Ele foi instruído a desenhar o cerco de Jerusalém numa tábua, deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o lado direito por 40 dias, representando os anos de iniquidade da casa de Israel e de Judá. Também foi orientado a cozinhar seu alimento sobre esterco de vaca, como sinal do juízo que viria sobre os alimentos impuros no cativeiro. E em outra ocasião, raspou a cabeça, dividiu os cabelos em partes e os queimou, representando a dispersão do povo. Eram mensagens dramáticas, quase teatrais, que chocavam e despertavam os que ainda estavam sensíveis à voz do céu. Ezequiel também enfrentou perdas pessoais. Deus lhe anunciou que tiraria o deleite dos seus olhos, e sua esposa morreu repentinamente. Mas o Senhor o proibiu de lamentar em público. Essa dor silenciosa se tornou também uma mensagem. O povo perderia aquilo que mais amava, o templo de Jerusalém, e não haveria tempo para choro, porque o juízo de Deus seria completo. Em tudo, Ezequiel era um sinal. Sua vida, seus gestos, suas palavras, tudo pregava. Mesmo em meio às advertências e juízos, havia esperança. Um dos momentos mais impactantes do seu ministério foi a visão do Vale de Ossos Secos. Ali, Ezequiel viu um campo coberto por esqueletos espalhados, sem vida, sem esperança. Deus o levou ali e perguntou: "Filho do homem, poderão estes ossos reviver?" Ezequiel respondeu com humildade: "Senhor Deus, tu o sabes." Então o Espírito o instruiu a profetizar sobre aqueles ossos. E enquanto Ezequiel obedecia, os ossos começaram a se unir, tendões apareceram, carne se formou, e o fôlego de vida entrou neles. Eram os exilados, o povo desanimado, sem perspectiva, sendo restaurado à vida. Essa visão não foi apenas para os dias de Ezequiel, ela ecoa até hoje. Quantos corações estão como aqueles ossos, secos, espalhados, sem vida, enterrados no pó da desesperança? Quantas pessoas olham para o seu próprio coração e dizem: "Não tem mais jeito." Mas a mensagem de Ezequiel é clara. Se a palavra de Deus for proclamada, se o Espírito soprar, até o que parece morto pode viver outra vez. Ezequiel também viu a glória de Deus se afastando do templo, sinalizando que Deus não habitava mais num lugar corrompido. Mas viu também essa mesma glória retornando no futuro, num templo restaurado. Isso apontava para uma nova realidade espiritual, onde a presença de Deus não estaria limitada a um edifício, mas alcançaria todos os que se voltassem de coração sincero a Ele. Sua mensagem era completa: confronto, juízo, esperança e restauração. E por mais estranho que parecesse aos olhos humanos, tudo o que Ezequiel falava vinha diretamente do trono de Deus. Ele não falava de si mesmo. Era como um atalaia, um vigia nas muralhas, que não podia se calar diante do perigo. Sua responsabilidade era anunciar, mesmo que ninguém ouvisse. E como ele mesmo declarou, ao final de tudo, o povo saberia que um profeta esteve no meio deles. A vida de Ezequiel nos ensina que o ministério profético nem sempre é exercido em palácios, em púlpitos honrados ou em meio ao aplauso das multidões. Às vezes, ele nasce no silêncio do exílio, cresce na dor da renúncia e floresce em lugares onde tudo parece morto. Ezequiel não foi chamado para ser popular, mas para ser fiel. Não pregava o que o povo queria ouvir, mas o que o céu mandava dizer. E por isso, sua vida se tornou uma ponte entre o juízo e a esperança, entre a destruição e a restauração. Os últimos anos do seu ministério foram marcados por visões que olhavam para o futuro.
Enquanto muitos viviam presos à nostalgia do que haviam perdido, Ezequiel via o que ainda estava por vir. Sua mensagem passou a apontar para a reconstrução do templo, para a restauração do culto e para um novo tempo onde o povo andaria em aliança renovada com o Senhor. Era como se Deus dissesse por meio dele: eu não desisti de vocês. Uma das visões mais emblemáticas é a do rio que fluía do templo restaurado. Ezequiel viu águas saindo do altar, ganhando volume à medida que avançavam, e por onde passavam tudo voltava a viver. Árvores frutíferas surgiam às margens, peixes se multiplicavam, e até o mar morto, símbolo de estagnação, recebia vida. Esse rio representa o Espírito de Deus, restaurando o que estava seco, tocando o que estava perdido, dando nova chance ao que parecia sem valor. É um retrato poderoso da obra do Espírito Santo, que continua fluindo até os nossos dias, curando, restaurando e gerando vida, onde havia apenas dor. Ezequiel morreu sem ver com seus olhos naturais o cumprimento de muitas das suas profecias. Provavelmente faleceu ainda no exílio, em algum ponto do ano 570 a.C. Mas suas palavras não morreram com ele. Ecoaram através dos séculos, tocaram gerações e prepararam o caminho para a restauração do povo de Deus. Como um farol aceso em noite escura, sua mensagem foi um sinal de que Deus ainda estava presente, ainda falava e ainda agia. O profeta que comeu o rolo com as palavras amargas e doces da parte de Deus se tornou ele mesmo a mensagem. Ele encarnou o que pregava. Sua vida foi marcada pela obediência radical, pelo silêncio obediente, pelo choro contido. Ele sabia que era melhor obedecer em lágrimas do que agradar em rebelião. Ele não negociou a verdade, não se curvou à idolatria e não se escondeu atrás das conveniências. Ezequiel também nos lembra que Deus usa meios que muitas vezes não compreendemos. Seus atos simbólicos, suas encenações, suas visões dramáticas, tudo parecia estranho aos olhos naturais, mas carregava um peso celestial que só os espirituais conseguiam discernir. Nem sempre entendemos a maneira como Deus fala, mas é certo que Ele continua falando. E quando ouvimos, quando atentamos, quando obedecemos, Ele nos transforma em instrumentos vivos da sua glória. Na prática, a história de Ezequiel nos convida a não olhar apenas para as ruínas daquilo que perdemos, mas para o que ainda pode ser reconstruído. Nos chama a ser atalaias em nossos dias, homens e mulheres que não se calam diante do erro, mas também não perdem a esperança na restauração. Somos chamados a viver com o coração sensível à voz de Deus, mesmo quando tudo ao redor nos diz que Ele está em silêncio. Você pode estar atravessando um tempo de exílio, um tempo de perdas, distância, confusão ou aridez espiritual. Mas lembre-se, foi exatamente nesse cenário que Deus levantou Ezequiel. E é nesse mesmo cenário que Ele pode levantar você, porque a glória de Deus não está presa ao templo, mas habita em corações rendidos. E onde há rendição, há também renovo. Que possamos ser como Ezequiel, fiéis na dor, constantes no chamado, sensíveis à voz do alto. Que sejamos sinais vivos da presença de Deus onde quer que estejamos. E que mesmo em tempos difíceis, sejamos portadores da esperança que não morre. Se essa mensagem tocou seu coração, se a vida de Ezequiel te inspirou a se levantar novamente, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e transformam vidas.